Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje é 19 de janeiro de 2026. Sabe, tem uma questão que eu acho que muita gente que leva a vida espiritual a sério se faz. Porque às vezes parece que tem um abismo, um buraco entre o que a gente acredita e o jeito que a gente vive. A gente sabe o que é certo, né? Mas aí na hora da pressão, da raiva, do medo, a gente age de um jeito completamente diferente. É uma desconexão que frustra muito. E a nossa análise de hoje mergulha fundo no material que sugere que a resposta para isso não está em se esforçar mais, mas em entender melhor uma única palavra hebraica: leve. Pois é, e é fascinante, porque essa única palavra, que a gente geralmente traduz como coração, é a chave de tudo segundo a fonte que temos. O nosso objetivo aqui é justamente esse: desempacotar o que os autores bíblicos realmente queriam dizer com coração. E o que a gente vai ver é que a ideia deles era muito mais complexa e, honestamente, muito mais útil do que a nossa visão moderna, que associa coração quase que só sentimento. Ok, vamos começar por aí então. Porque quando eu penso em coração hoje, eu penso, sei lá, em música romântica, em seguir o coração, emoções que vêm e vão, sabe? É o lugar da paixão, da intuição, mas também da instabilidade. O material que a gente recebeu argumenta que essa é uma visão bem limitada, certo? Muito limitada e, até enganosa. No pensamento hebraico, o leve não é um órgão sentimental que fica brigando com a mente racional. Pelo contrário, ele é o centro integrador de toda a pessoa. É a grande central de operações onde tudo acontece junto. Pensamento, vontade, emoções, desejos, decisões. Para eles, não existia essa nossa separação moderna de cabeça versus coração, sabe? A sua razão e a sua emoção nasciam no mesmo lugar, no leve. Elas não eram inimigas, eram parceiras na interpretação da realidade. Ah, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Seria como se o leve fosse a sala de comando da nossa vida interior. Não é só um departamento, tipo o departamento de emoções, mas a diretoria executiva, a presidência, onde a visão da empresa é definida e as grandes decisões vão tomadas. Exato. É uma ótima forma de colocar. E o texto de Provérbios, citado na fonte, vai exatamente nessa linha. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu leve, porque dele procedem as fontes da vida. Olha a linguagem. As fontes da vida procedem dele. Não é que o coração só reage ao que acontece fora. Ele gera a nossa realidade externa. Nossas palavras, nossas escolhas, tudo isso é um reflexo direto do que está acontecendo nessa sala de comando. O material usa um termo interessante para isso, né? Um esquema espiritual. Parece meio técnico, mas a ideia por trás é muito poderosa. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o leve funciona como um sistema operacional. É a programação de base que roda por baixo de todos os aplicativos da nossa vida. É uma estrutura interna, um conjunto de pressupostos que organiza e interpreta tudo o que acontece com a gente. É o filtro, sabe? Através desse filtro, a gente enxerga o mundo, Deus e nós mesmos. Por exemplo, se o seu leve está programado com o esquema da desconfiança, você pode ouvir a declaração de amor mais sincera, e seu sistema vai processar aquilo como: tá, mas o que essa pessoa quer de mim? Nossa, isso é forte! E o exemplo de Davi no Salmo 51, que o material cita, ganha outra dimensão com essa ideia. Quando ele pede a Deus, cria em mim um coração puro, ele não está só pedindo perdão ou querendo se sentir melhor, então. Exatamente. Ele não está pedindo um alívio emocional. Ele teve a clareza de perceber que o adultério e o assassinato não foram um simples deslize moral, um erro pontual. Foram o fruto de um sistema operacional defeituoso. Tinha algo errado na programação fundamental dele. Então, o pedido dele é radical. Ele está dizendo: Deus, esse meu sistema está corrompido, não adianta passar um antivírus. Eu preciso que o Senhor desinstale tudo e instale um novo. É um pedido de reconstrução estrutural. Ok, entendi a importância dessa sala de comando, mas isso me leva a uma pergunta um pouco desconfortável. O que acontece quando a programação dessa sala está toda errada? O material faz uma distinção que me pareceu crucial entre formação e informação. E é aqui que a coisa começa a ficar complicada, eu acho.
Começa e muito. O autor do texto aponta para o que ele vê como um paradoxo da espiritualidade moderna. A gente vive uma era de tipo obesidade informacional e, ao mesmo tempo, de anorexia formativa. Nunca tivemos tanto acesso a conteúdo. Pregações, livros, podcasts, estudos. A informação está por toda parte. As pessoas conhecem versículos, jargões teológicos, doutrinas complexas. Mas, A vida não muda na mesma proporção. precisamente, porque a informação se acumula na mente, na memória de curto prazo, mas ela não desce para o leve. Ela não se torna parte da estrutura, não reescreve o código do sistema operacional. O resultado é essa fé que inspira no domingo, mas não governa na segunda-feira. A pessoa se emociona com uma música, concorda com uma mensagem, mas quando o chefe é injusto ou o trânsito a irrita, a sala de comando opera com a programação antiga de sempre. Raiva, medo, autodefesa. A informação está lá, mas ela não tem poder de governar, com consequências muito práticas e perigosas. Fico pensando nessa primeira, que ele chama de religiosidade vazia. É quase como aprender a ser um ator, não é? Você aprende as falas, os gestos, a entonação espiritual, sabe se portar nos ambientes religiosos, mas é uma performance. O interior, o leve, continua intocado. É a definição de farisaísmo, no fim das contas. É um ajuste externo sem transformação interna. Isso leva direto à segunda consequência que o texto aponta. A obediência vira uma barganha. Sem um leve que foi formado na confiança e no amor, a obediência não flui naturalmente. Ela vira uma negociação. É um cálculo de custo-benefício. Eu obedeço a Deus nisso se Ele me der aquilo. Ou eu faço isso para ser vista, para ganhar status na comunidade. A sala de comando não opera com base na confiança em quem Deus é, mas no que se pode ganhar com Ele. Espera aí, mas e a sinceridade? O material parece um pouco duro nesse ponto. Se a pessoa está sendo sincera, tentando fazer o certo com a informação que tem, mas o leve dela está desalinhado, isso não conta? Parece que anula o esforço da pessoa. É uma ótima pergunta, porque toca num ponto sensível. A fonte não diz que a sinceridade não tem valor, mas argumenta que ela não é suficiente para corrigir uma estrutura defeituosa. Pense numa bússola que está descalibrada. Você pode seguir essa bússola com toda a sinceridade e determinação do mundo. Mas se ela está apontando para o sul, achando que é o norte, você vai acabar no lugar errado. A boa intenção não corrige a falha do instrumento. O perigo, segundo o texto, é que quando o nosso leve não é governado pela verdade da palavra, ele vai ser governado por outras coisas. Nossas feridas, nossos traumas, a pressão da cultura, nossos desejos ocultos e o pior, a gente acaba usando informação bíblica que acumulou para justificar decisões que nasceram de um coração desalinhado. A gente batiza com linguagem espiritual uma escolha que foi, na sua essência, carnal. E isso é muito enganoso. Certo. O diagnóstico é claro e até um pouco assustador. A questão óbvia é: e o tratamento? Como se reprograma essa sala de comando? Não pode ser só força de vontade, senão a gente volta para o problema inicial. De jeito nenhum. O material é enfático nisso. A formação do leve é um processo, não um evento. Não acontece magicamente num retiro ou numa experiência emocional no culto, por mais genuínas que essas coisas sejam. É um trabalho de arquitetura que exige tempo e constância, não picos isolados de intensidade. O texto menciona alguns passos práticos, né? A escuta atenta, o shema, a meditação, que é ruminar a verdade até ela virar parte de você, a lembrança ativa, o zakar, e a prática contínua, dia após dia. Cada vez que você escolhe aplicar a palavra numa situação real, por menor que seja, é como se um tijolo fosse colocado no lugar certo na reconstrução da sua estrutura interna. Mas isso parece um trabalho monumental. É algo que a gente faz sozinha. Onde a graça entra nisso tudo? O texto fala sobre a nova aliança e me parece que aí está o ponto de virada. É o ponto de virada absoluto. Se a gente conectar tudo isso ao quadro geral da Bíblia, a promessa da nova aliança em Jeremias e Ezequiel é a resposta de Deus a esse dilema. E a promessa não é de uma reforma, uma pequena melhoria no coração antigo. A promessa é um transplante. Deus diz: eu tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne.
Um leve de pedra é rígido, insensível, incapaz de responder. Um leve sensível é ensinável, vivo, que pulsa em sintonia com Deus. E como esse transplante acontece na prática? O texto explica que é uma ação conjunta, uma parceria inseparável entre o Espírito Santo e a Palavra. O Espírito Santo é o arquiteto divino e a Palavra de Deus é o material de construção. É o Espírito que pega a verdade da Escritura e a usa para moldar, alinhar e construir esse novo leve dentro de nós. Um não funciona sem o outro. Se você só tem a palavra, sem a ação do Espírito, ela vira letra morta, informação que não transforma. Se você busca só experiências com o Espírito sem o fundamento da palavra, você fica sem material formativo e pode cair em enganos. A verdadeira formação acontece nessa dança entre o Espírito que capacita e a palavra que direciona. Ok, isso é muito profundo. Mas, para quem está ouvindo, pode parecer um pouco abstrato. Confesso que estou com dificuldade de ver como isso se aplica na segunda-feira de manhã. O material nos dá alguma ferramenta, algo para começar a, diagnosticar nosso próprio leve? Sim, e essa é talvez a parte mais prática do material. O autor sugere algumas perguntas de autoexame, que são como um raio-x da alma. Elas ignoram a performance externa e vão direto ao centro de comando. Por exemplo, o que orienta minhas decisões quando ninguém está vendo? O que você escolhe fazer quando não tem aplauso nem crítica revela os verdadeiros valores que governam seu leve. Nossa, essa já é bem desconfortável. E fica mais outra pergunta. O que me irrita com facilidade? A nossa irritação desproporcional geralmente é um alarme que indica que um ídolo do nosso coração foi ameaçado. Se a sua paz acaba quando seu plano é frustrado, talvez o controle seja um ídolo. Se você explode quando não é reconhecida, talvez a aprovação seja o seu verdadeiro Deus. E uma terceira que é demolidora. O que eu justifico rapidamente? As nossas justificativas automáticas são os advogados de defesa do nosso leve desalinhado. As áreas onde a gente se defende com mais veemência são provavelmente as áreas que ainda não foram rendidas. O que eu acho interessante nessas perguntas é que o foco não é o que eu fiz de errado, mas sim por que eu fiz o que fiz. Elas miram na motivação, na estrutura por trás do ato. É muito mais fácil listar comportamentos errados do que admitir que nosso sistema operacional está programado para o orgulho ou para o medo. Exatamente. O objetivo não é só identificar falhas morais, mas entender as estruturas internas que produzem essas falhas repetidamente. E a meta, segundo a fonte, não é a perfeição imediata. Ninguém vai ter um leve perfeito. A meta é ter um leve ensinável, um centro de comando que, ao ser confrontado pela verdade, não se justifica, mas se abre para a obra do Espírito. É sobre a disposição para a obra, não sobre a ausência de falhas. Entendi. E para fechar essa parte, o texto conecta o leve a um mapa espiritual mais amplo. Então, se o leve é esse centro, como ele afeta as outras partes da nossa vida espiritual, como a memória ou o nosso conhecimento de Deus? Ele é a fundação de tudo. O material explica que outras funções espirituais cruciais dependem de um leve bem formado. Por exemplo, a capacidade de lembrar da fidelidade de Deus no meio da crise, o zakar, não é só um exercício mental. Depende de um leve que foi treinado a confiar. O conhecimento íntimo e relacional de Deus, o yada, é impossível com o coração dividido. E a capacidade de viver em verdade, o emet, não é só falar a verdade, mas ter o interior que é em si verdadeiro e íntegro. Tudo flui de um leve alinhado. Sem isso, o resto é só técnica. Certo. Vamos amarrar tudo isso. Se fôssemos destilar os principais insights dessa nossa análise. O primeiro para mim é claríssimo. Leve não é só emoção. É a sala de comando que integra pensamento, vontade e desejo. É o nosso verdadeiro eu. O segundo que complementa esse é que a maturidade espiritual genuína vem da formação dessa estrutura interna, não apenas do acúmulo de informação bíblica. Conhecimento sem transformação é inútil. E por fim, o terceiro ponto, que é a parte esperançosa da história. Essa formação não é um evento isolado nem um esforço puramente humano. É um processo contínuo de alinhamento pela palavra de Deus, capacitado pela ação do Espírito Santo.
é uma jornada, não um destino. E a grande ideia que fica, a meu ver, é que a transformação que Deus busca é sempre de dentro para fora. Ele não está primariamente interessado em que a gente ajuste nosso comportamento para parecer melhor por fora. Ele quer reestruturar o centro do nosso ser. Porque quando o leve é reconfigurado pelo Evangelho, a obediência deixa de ser um esforço religioso pesado e se torna o fruto natural de um coração que ama e confia em Deus. Isso nos deixa com uma última reflexão. Se o leve é essa estrutura interna que interpreta toda a nossa realidade, e se ele está sendo constantemente moldado, a questão que fica não é se nosso centro está sendo formado, mas pelo quê? As notícias que consumimos, as conversas que temos, as preocupações que alimentamos, as séries que maratonamos, cada uma dessas coisas funciona como um arquiteto, colocando um tijolo na construção do nosso eu interior. Qual tem sido o principal arquiteto do nosso leve ultimamente?